E aí, já parou para pensar como é que era o mundo antes da gente nascer? Tipo, como as pessoas viviam, o que elas comiam, como se vestiam? Pois é, a resposta para tudo isso e muito mais está na história. Então, vamos juntos mergulhar nessa aventura para descobrir por que o passado é tão importante para a gente hoje. Olha só que legal esta imagem. De um lado, a gente tem as pirâmides lá de Gizé, no Egito, que existem há milhares de anos. E do outro, uma cidade super moderna, cheia de prédios e carros. Isso já mostra de cara que a história não é uma coisa que fica só nos livros velhos, pegando poeira. Ela está por todo lado, convivendo com o nosso dia a dia. Mas a história não é feita só de pirâmides e monumentos gigantes, não. Ela também está dentro da nossa casa, na história da nossa família. Essa foto aqui, por exemplo, dá para ver que é de bastante tempo atrás. As roupas são diferentes, o jeito de posar para a foto, tudo. Agora se liga nessa outra, bem mais parecida com as fotos que a gente tira hoje em dia, né? Essa comparação bem rapidinha já conta uma pequena história de como as coisas foram mudando. E é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Tá, mas afinal, o que é a história? Sendo bem direto, a história é a ciência que estuda tudo o que os seres humanos já fizeram, pensaram e sentiram ao longo do tempo. É tipo a grande jornada da humanidade. E por que isso é tão importante, né? Bom, primeiro porque a história ajuda a gente a entender como as pessoas viviam antes, e isso explica muita coisa do nosso presente. Sabe a língua que a gente fala, as comidas que a gente come, as festas que a gente comemora? Tudo isso tem uma raiz lá no passado. E claro, ela nos mostra outras culturas, outros jeitos de viver, e isso é incrível. E o mais legal é entender que a história de cada um de nós, de cada família, também faz parte dessa grande história, com H maiúsculo. As escolhas e as vidas dos nossos antepassados ajudaram a construir o mundo que a gente vive hoje. Nós somos o resultado de milhares de anos de acontecimentos. Mas quem é que desvenda esses mistérios todos? Quem conta essas histórias pra gente? Esse papel é do historiador. E pode acreditar, o trabalho dele parece muito com o de um detetive. Isso mesmo. Assim como um detetive procura pistas para resolver um crime, o historiador busca pistas para entender o passado. A gente chama essas pistas de fontes históricas. E elas podem ser, olha, qualquer coisa. Cartas, diários, fotos, ferramentas, prédios antigos e até as histórias que as pessoas mais velhas contam pra gente. Aprender a olhar para essas fontes é super importante hoje em dia, até para a gente saber o que é verdade e o que não é. Então guardem bem essa ideia. Tudo que os seres humanos deixam para trás pode virar uma pista. Um brinquedo antigo, uma moeda, uma receita de família, tudo isso pode contar uma história incrível para um historiador que sabe procurar. Certo, o nosso detetive, o historiador, já tem as pistas. Mas como é que ele organiza essa bagunça toda? Basicamente, ele olha para o passado de duas maneiras, olhando para momentos específicos e para longos períodos de mudança. De um lado, a gente tem o que se chama de fato histórico. Pensa nele como se fosse uma foto de um momento único, sabe? Um acontecimento que tem data e lugar, tipo a chegada do ser humano na Lua. Do outro lado, tem o processo histórico. Esse já é mais como um filme, um conjunto de vários fatos ligados que, juntos, contam uma história bem maior, como a longa luta pelo fim da escravidão. E essa linha do tempo aqui mostra isso perfeitamente. A abolição da escravidão no Brasil, lá em 1888, não aconteceu de um dia para o outro. Foi o resultado de um monte de fatos. Revoltas, greves, como a dos jangadeiros no Ceará, e a luta de milhares de pessoas por décadas. Cada ponto na linha é um fato, e a linha inteira é o processo. Entender isso ajuda a gente a ver que as grandes mudanças de hoje também são feitas de várias pequenas ações ao longo do tempo. Já que estamos falando em linhas do tempo, vamos ver como a história lida com o próprio tempo. Porque, pode acreditar, tem mais de um jeito de contar o tempo. O primeiro é o tempo da natureza. É aquele que não depende da gente, sabe? É o ciclo do dia e da noite, as estações do ano, as fases da lua. As sociedades mais antigas se guiavam muito por ele para saber quando plantar e quando colher. Depois vem o tempo cronológico. Esse é o tempo que a gente criou para organizar a nossa vida. É o tempo do relógio, dos dias da semana, dos calendários. Ele é super preciso, medido em segundos, horas e anos. E por último, mas super importante, tem o tempo histórico. Esse é o tempo que o historiador usa. Ele não é medido por horas, mas sim pelas grandes transformações que acontecem na sociedade. A duração de um império, a passagem de uma idade para outra, esse é o ritmo do tempo histórico. E quando o historiador estuda esse tempo histórico, ele está sempre de olho em duas coisas muito importantes.
Aquilo que muda e aquilo que continua, que permanece com o passar do tempo. A gente chama de continuidade aquilo que resiste ao tempo, como algumas festas populares ou costumes que passam de geração em geração. E chamamos de ruptura aquelas grandes mudanças, os momentos em que a sociedade vira de cabeça para baixo, como aconteceu com o fim da escravidão, que mudou completamente as regras do jogo. Bom, estamos chegando ao fim da nossa conversa. E depois de tudo isso, a gente volta para aquela pergunta lá do começo. No fim das contas, por que tudo isso importa? A resposta é que a história é uma ferramenta muito poderosa. Ela nos ajuda a entender de onde a gente veio, a compreender os problemas e as conquistas do mundo de hoje e, o principal, nos dá o conhecimento para a gente poder imaginar e construir um futuro diferente, um futuro melhor. Olhando para o passado, a gente entende as bases do nosso mundo. E com isso, conseguimos enxergar o nosso presente com muito mais clareza. Então, fica aqui a reflexão. A história está no nome das ruas, na comida que a gente gosta, nas histórias da nossa família. O convite é para que a partir de agora todo mundo vire um pouco detetive do passado. Que pistas da história será que dá para encontrar por aí, bem pertinho da gente?